Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui em mais uma live, Turbina a Gás. Hoje vamos falar sobre spread na câmara de combustão, como que é detectado, quais as principais causas e como a gente resolve o problema de spread em câmara de combustão. Vamos lá pessoal, vamos entrar no assunto aqui. A gente vai falar hoje aqui sobre a spread em turbinas a gás. Olha pessoal, é muito comum a gente poder ter uma forma de diagnóstico da câmara de combustão através do spread, né? O que é spread? É espalhamento, né? Quando nós olhamos a câmara de combustão, ela tem então um bico de combustível em que essa vazão de combustível é dosada por uma válvula, é chamado metering, ou válvula de controle de combustível, gas control valve, e ela vai dosar essa quantidade de combustível, seja diesel ou gás, de acordo com a demanda. Eu tenho um controlador que ele então, de acordo com a necessidade de megawatt ou de velocidade, seja qual o controlador que estiver na ativa, ele vai então comandar a abertura ou fechamento da válvula de combustível. E aí quando ele abre ou fecha essa válvula, esse gás ou diesel que vai se distribuir pelo manifold, chegando em todos os bicos de combustível. Vamos imaginar então, né, você tem dois tipos de câmara de combustão básicos aí, né, que é a anular ou, né, a tubular ou tubo anular. E aí você tem, de acordo com o seu projeto de máquina, geralmente as máquinas aeroderivada, ela tem uma câmara anular. E aí você tem vários bicos dispostos anularmente. E sendo uma única câmara, a expectativa é que a temperatura ali dentro dessa câmara seja então equilibrada. Quando você tem uma discrepância de temperatura entre uma região e outra, ele vai medir isso, ele vai considerar um spread. Um spread é o distanciamento da máxima temperatura da mínima temperatura. Então deixa eu explicar, tornar mais claro para você. Imagine que você está controlando a carga de uma máquina e ela então vai dizer o seguinte: olha, eu preciso de mais combustível. E quando você joga mais combustível, ele vai considerar que o limite de vazão de combustível vai ser controlado pela temperatura da exhaust gas temperature, que é a temperatura do gás de exaustão da turbina. Em algumas máquinas, por exemplo, a LM6000, a LM2500, é o chamado T48. É uma temperatura não dentro da câmara de combustão, mas já lá na região da turbina. Essa temperatura que vai dizer o seguinte: olha, tem muito combustível, a câmara está muito quente, o que vai reduzir a vida útil do equipamento. Então ele fica limitando essa temperatura pela uma temperatura média. Uma câmara de combustão convencional, ela tem vários sensores. É comum que ela tenha 4, 8 sensores, 12 sensores, depende do fabricante. Mas que o controle de combustível vai ser uma média, somatório de todos os sensores de temperatura, dividido pelo número dele, chegando então à média. E essa média então controla a vazão de combustível para que você não extrapole os limites térmicos da sua turbina. Bom, vamos falar de um caso bem específico. Uma coisa é a média de temperatura. Vamos imaginar de forma didática, é claro que não é a realidade, mas digamos que você tenha dois sensores de temperatura. A média é que cada um deles meça 10. Então, se você quer uma média de 10, cada sensor medindo 10, 10 mais 10 dá 20, dividido por 2, eu tenho a média 10. Então, a válvula de controle de combustível é o seguinte: olha, eu vou limitar em 10. Então, ele olha os dois sensores, está em 10, está ok. Mas também a média pode ser 11 em um e 9 no outro. Quando eu olho, somo 11 mais 9, vai dar 20. A média continua sendo 10. Porém, eu sei que uma região está mais quente que a outra. Agora imagine que uma chegue a 12 e a outra a 8. A média continua sendo 8. Porém, né, você já sabe que eu tenho um distanciamento de uma região em relação a outra. Ou seja, eu tenho uma discrepância de 4 graus entre a maior temperatura e a menor temperatura. Isso é o chamado spread da câmara de combustão. Ou seja, a maior temperatura menos a menor temperatura. Por que isso é tão importante? Por que o spread é tão importante na máquina? Porque ele vai medir exatamente a discrepância de temperatura nas regiões diversas da máquina.
será visto através de sensores de temperatura dispostos anularmente, em que ele vai diminuir ou subtrair a maior temperatura menos a menor, entendendo então que você tem uma diferenciação de temperatura dentro da câmara de combustão, o que pode se caracterizar como um grande problema ou uma ameaça à integridade da turbina. Por que é uma ameaça à integridade da turbina? Porque quando eu tenho uma região sobreaquecida, não é? Isso pode gerar, né, um desgaste, uma erosão térmica ou até mesmo esfacelamento de regiões da câmara de combustão. Pode ser em consequência de um alongamento de chama ou até mesmo encurtamento em outras regiões. Então, não é apenas medir a média de temperatura, mas também medir o spread ou a diferenciação de temperatura dentro da câmara vai ser fundamental para a integridade do meu equipamento. Você pode me perguntar o seguinte: quais são as principais causas de eu ter um spread elevado? Aí vamos pensar assim: o que pode gerar um spread elevado? E eu vou dar alguns casos aqui, né? Não vai dar para abranger todos, mas depois eu vou dar um tempo aqui para o pessoal perguntar e eu vou responder também. Eu já tenho até algumas perguntas aí, né? Vamos lá. Quais as principais causas que eu possa ter um spread elevado na máquina? Eu vou citar alguns. Pode ser um problema de má qualidade do combustível, eu posso ter entupimento dos bicos de combustível, pode ser simplesmente um problema de medição de temperatura, como pode ser também um problema da câmara de combustão, algum desgaste em alguns pontos, Wheeler, nos aerofólios da câmara de combustão, e que isso vai gerar, né, uma discrepância de temperatura, ou uma deficiência de queima, ou alongamento de chama, gerando um spread elevado. Vamos pensar em cada caso aí. Em que uma má qualidade do combustível pode gerar um spread alto? Bom, se você tiver uma qualidade ruim, seja do diesel ou do gás, isso gera um problema de deficiência de queima. Imagine que você tem um bico de gás e você tenha condensado ali dentro. Esse gás, né, que está agora com frações pesadas e algumas gotas de combustível, o bico ele não é preparado para poder atomizar. Então, como ele distribui essas gotas ou essas gotículas de condensado, elas não vão inflamar, não vão queimar dentro do fireball ou daquela zona primária da câmara de combustão. Ela acaba tendo um prolongamento, chegando à zona de diluição, o que dá a característica de um afterburner ou um alongamento de chama ou uma queima na zona secundária de diluição que gera uma alta temperatura. Então, é um exemplo de que a má qualidade do combustível pode interferir no spread. Para que você não tenha uma má qualidade do combustível, você precisa ter, né, então, um bom tratamento do gás. A gente já falou em outras lives aqui, pessoal. Se vocês olharem lá atrás ou até no YouTube, vocês vão encontrar uma live falando sobre o sistema de combustível. Não vai dar tempo aqui explanar de novo o sistema de combustível, mas você vai ver que o gás ele precisa ser tratado, né? Ele precisa ser reduzido a temperatura, passar então no coalescedor para remover a umidade e depois eu aquecer esse gás para que ele chegue dentro da câmara de combustão sem umidade. E o diesel? Má qualidade pode acontecer? Pode. Um diesel sujo, principalmente com água. Essa água ela não é combustível, ela muitas vezes carreada para o bico, ela então leva, né, esses hidrocarbonetos para uma região posterior. Então, um dos aspectos que a gente já pode abordar é a qualidade do combustível. A outra, que pode ser decorrência da qualidade do combustível, é a sujeira nos bicos, principalmente do diesel. Quando você tem um diesel de baixa qualidade ou com umidade, quando ele não queima por completo, uma queima incompleta, ela gera carbonização ou gera, né, aquele coqueamento na superfície do bico. E com isso, né, esses entupimentos, esses resíduos, né, de impurezas na região do bico, vai fazer com que esse bico que está, né, distribuindo o combustível diesel ou atomizando, ele perca essa qualificação. O que gera, infelizmente, né, muitos problemas na combustão. Às vezes, não é apenas um alongamento de chama, mas ele tem o que se chama de chama difusa. Aquele entupimento, aquele coqueamento no bico, seja no primário ou no secundário, ele faz com que a chama vá para uma lateral.
e muitas vezes essa chama na lateral ela vai incidir na câmara de combustão, fazendo até mesmo derretimento, né? Ela destrói a câmara de combustão. Então, a qualidade do diesel ela pode muitas vezes gerar um problema no bico, né? Ou entupimentos do bico pela sujeira. Então, como que a gente trata isso, né? Qualificando o diesel, sempre centrifugando o diesel, sempre também filtrando. Você tem vários estágios de filtragem, principalmente o chamado last chance, né? Que é a última chance, é aquele último filtro que você precisa garantir que ele seja íntegro, para que você não tenha sujeira. Outro aspecto que a gente pode encontrar também, que gera spread, um problema nos sensores de temperatura. Você pode, normalmente você tem no sensor de temperatura, você tem os termopar, principalmente o tipo K, né, que é o alumel cromel, você pode medir até 1700 graus Celsius, né? Então, esses sensores, lembrando, né, que diferença de um termorresistor para um termopar. Termopar, eles são fios diferentes, um de alumel, outro de cromel, ele tem a junta quente, que é que está medindo a temperatura lá na região quente da máquina, ele tem a junta de referência ou de medição, que é, né, na parte externa. E aí, quando ele faz essas medições, comparações, a diferença ali gera uma força eletromotriz, uma tensão, que o painel vai medir essa tensão. Ele mede essa tensão, essa voltagem, e então ele vai aferir, né, uma temperatura para aquela região. São sensores, né, muito confiáveis, resistentes, porém algumas vezes apresentam falha. E por apresentar falha, o que vai acontecer? Ele pode muitas vezes gerar um spread que não é fruto de uma realidade, mas simplesmente por uma falha do instrumento. Tá legal? Então, o que a gente precisa fazer? Precisa sempre estar aferindo, né, os instrumentos, principalmente os conectores, as juntas, painel, borneira. Já vi muitos casos, né, que o sensor entra em falha e aí acaba gerando um spread. Para que isso não aconteça, a máquina ela tem uma proteção na lógica, porque de acordo com a falha do sensor, ele pode ir para fim de escala ou para um valor muito baixo. Quando ele coloca valores muito fora do convencional, o que vai acontecer é que a lógica retira esse sensor da somatória. Então vamos imaginar que você tenha lá, né, na sua turbina 8 sensores, e por uma falha de medição, um deles começa a ver, todos estão vendo em torno de 800 graus. E um único começa a ver em torno de 200 graus. A lógica vai entender que é impossível que dentro de uma câmara de combustão, um sensor vai estar com 200 graus. Ela sabe que é uma falha, como ela sabe que também não é 1700. Então o que ela vai fazer? Ela remove esse sensor do somatório, e então, tirando ele, você, né, vai ter uma nova referência de spread. Tá legal? Bom, mas acontece que algumas vezes essa transição ou essas falhas, elas geram valores altos de spread. Por isso que o usuário ele tem a opção, né, é configurado que o spread dê trip ou que ele dê apenas alarme. Então o que acontece, né? A máquina ela tem um sistema que ela protege, né, a média. Como? Se eu tiver um sensor que ele estiver fora do convencional, fora dos valores, o que ele vai fazer? Ele vai descontar esse sensor da média. Ele descontando esse sensor da média, o que vai acontecer? Ele tem uma nova referência de média. Se ele tinha dividido por 8, agora ele tem dividido por 7. Então ele tem uma nova média. É claro que algumas máquinas elas vão ter a trip para spread, mas alguns usuários vão dizer assim, não, eu não quero trip para spread, eu quero apenas um alarme. Por quê? Quando a máquina só tem um alarme, o usuário ainda tem uma forma de resolver o problema, de ir lá desconectar o sensor para que ele opere sem um sensor. Outras máquinas, o fabricante mesmo dá esse aval para que você opere sem um sensor. Tá bom? Se ela tiver trip, qualquer falha de instrumento pode gerar a máquina um shutdown. Tá legal? Bom, último aspecto que eu vou dizer aqui, que pode levar a um spread elevado, né? Pode ser também um problema na câmara de combustão. Veja que uma câmara de combustão, né, com sujeiras ou até mesmo com deformações térmicas ou com erosões térmicas, seja ali na região, né, de distribuição de ar,
o trompete, o swiller, né? Aquela região onde faz a aerodinâmica para que faça a mistura do combustível, ou até mesmo lá nos liners. Com isso, o que acontece? Se eu tenho uma câmara com problema, pode ser que eu tenha problema da mistura do ar, né? Ali do comburente com o combustível, isso gera dificuldade na queima, ou até mesmo, né, uma queima secundária, um afterburner. Então, com isso, a câmara de combustão também, ela pode ser um problema que gera o spread. Veja que a câmara de combustão, o problema dela pode ser a consequência do spread, ou seja, você tem um spread elevado, um problema no bico, ele danifica a câmara, que agora a câmara de combustão passa a ser um problema também do spread. Você vê isso através de uma boroscopia, que você vai verificar a integridade das regiões da câmara de combustão. Bom, a gente já falou basicamente os principais problemas que eu tenho, né, para você ter um spread. Problema de combustível, problema, né, de sujeira no bico, problema também da própria câmara, né, em si. Então a gente tem vários problemas. E outros sensores também. E aí você me perguntar assim, olha, e como que a gente resolve um problema? Bom, alguns vão ficar óbvio aqui, né? O problema do sensor é que você tenha, né, um monitoramento mais contínuo, manutenções preventivas, para que você possa sempre, né, conferir a junta, principalmente a junta fria, a junta de referência, verificar a colocação no painel, né, a integridade dos cabos, principalmente sensores que trabalham com alta temperatura, eles muitas vezes são muito sacrificados. Então, de tempo em tempo, você precisa remover, fazer uma boa manutenção para que você devolva a confiabilidade da sua instrumentação. Quanto ao combustível, mais uma vez, se é diesel, filtrar bem o diesel, fazer também a centrífuga dele. Normalmente, os tanques diários, eles precisam ser naquela forma de silo, fazer drenagem periódica da umidade, verificar se não tem bactérias que vão contaminar mais o diesel. Veja que o diesel, bem cuidado, ele é cuidado desde o recebimento. Então, um bom cuidado com o diesel. A outra coisa é você ter a manutenção periódica dos filtros, trocando os filtros, para que você tenha uma qualidade boa do diesel. Quanto aos bicos, manter a qualidade dele, né? Claro que como que você trata, né, da qualidade, como você trata do spread a partir dos bicos. Se você começa a ver um spread, né, ele tem um limite, e aí cada máquina tem um limite, às vezes 65, às vezes 70, 90 graus, 92 graus, cada máquina, o fabricante vai dizer o seu limite de spread. Mas se você começou a ver que ela está saindo do normal, mais uma vez eu quero dizer para você o seguinte, o spread você não vê na partida nem parada, mas com a máquina em operação, de preferência em full load, em plena carga, porque é comum na sequência de partida ou de parada, em cargas variadas, não baixas cargas, você tem um spread mais alto. Se você acha que está com o spread alto, claro, dentro dos limites operacionais, você espera a máquina chegar em carga base para você fazer uma boa aferição. Mas digamos que você está com o spread elevado. Você vai tirar aqueles bicos que estão, né, e vai colocar ele numa cuba ultrassônica para que você possa fazer uma limpeza, um teste, né, de vazão do bico, para que você possa remontá-lo. Tá legal? Também você pode ter um problema na câmara de combustão. E como você faz isso? Fazendo uma boroscopia, olhando sempre nos parâmetros da câmara, nos mais diversos pontos, para que você tenha garantias de que está convencional, está boa. Tá legal? Vamos ver se alguém tem alguma pergunta aí para fazer. Já falei bastante, tem muita coisa para falar de spread, né? Mas a gente já falou aí quase 30 minutos. Vamos ver se o pessoal tem alguma pergunta para fazer aí, e aí eu respondo por aqui. Alguma pergunta aí, pessoal? Também um ponto relevante sobre spread, né? Alguns vão falar sobre remanejamento de bicos, né? O mapa do spread, dos bicos. Se você tem uma câmara no lar, é comum que você, nas manutenções preventivas, você faça um levantamento das condições. Deixa eu colocar o microfone. Que você faça um mapeamento da sua câmara de combustão. Você vai lá e olha, né? Normalmente você tem, vamos citar o exemplo de uma LM6000. Você tem 30 bicos, tem 8 sensores.
Você não tem um sensor para cada bico. Então o que vai acontecer? Você tem zoneamento. Aí você fala assim, olha, eu tenho 4 bicos ou 5 bicos que influenciam um sensor. Aí a pergunta, é na mesma direção? Não, também não. Ele tem um vórtex ali. Como os sensores também não são equidistantes na LM6000, é convencional que o fabricante dê um mapa em que são os limites máximos e mínimos de temperatura para cada sensor. Tá legal? É bom no curso, porque no curso a gente pode falar com mais detalhe sobre o mapa, né? Aqui não dá para mostrar o mapa, tá legal? De repente, pessoal, esse assunto eu vou abordar lá no workshop. Eu vou aprofundar em um dos assuntos, ou vai ser sistema de combustível, ou sistema de lubrificação. Eu quero nesse workshop que o camarada que entrar do zero, ele sai uma fera, pelo menos em um sistema. Se ele não vai ficar fera em turbina, mas pelo menos em um sistema ele vai dizer, olha, eu posso passar uma entrevista agora que eu sei responder. Deixa eu ver as perguntas aqui. Diesel ruim é um desses problemas. Realmente, Gustavo, é um dos grandes problemas a qualidade do diesel. Vamos lá, a Aleph disse, o spread pode causar uma dilatação térmica e pode ser prejudicial ao equipamento? Olha, pode sim. Por quê? Se você tiver um alongamento de chama, mais de convencional, vai ter algumas regiões da turbina que vão trabalhar com sobretemperatura. E a sobretemperatura pode gerar não apenas uma dilatação térmica e um roçamento, como também, né, uma oxidação, uma corrosão acelerada. Porque com o aumento da temperatura, você aumenta a difusão atômica, você aumenta, né, diminui a resistência dos materiais, né? Então você pode ter uma infinidade de problemas em função da alta temperatura. Durante a boroscopia, qual o mais comum é indicativo de bico com problema? Olha, para mim o melhor indicativo de problema de bico na boroscopia é você ver algumas descolorações ou diferença de coloração nos liners da câmara de combustão. Então, quando você afasta o boroscópio, você dá um overview assim, você vai ver como se fossem algumas linhas, né? Ou um degradê de temperatura. Isso pode mostrar, né, uma deposição de carbono ali, né? Que às vezes você está queimando diesel, ele não queima todo o combustível e ele acaba sendo depositado sobre os liners ali, que causa uma diferença de coloração. Ou até mesmo uma sobretemperatura, ela, né, aumenta a oxidação ou muitas vezes até mesmo a chamada erosão térmica, né? Alguns vão chamar de burner, uma queimadura em algumas regiões da câmara que você vai ver. É muito comum também quando você tem um bico com uma queima ruim, você danifica os trompetes, né? Você tem ali na câmara de combustão, na saída dos bicos, alguns, o chamado dome plate, que é, né, algumas placas que ajudam na aerodinâmica do ar para você gerar ali uma formação da chama, né? Eu gosto de usar o termo do fireball, né, da bola de chama, que ela é produto do combustível, do ar, mas da forma como eles interagem. Então, imagine toda a tecnologia que foi desenhada para que aquele ar pudesse envolver o combustível, misturar, né, em uma rotação, né, ali dentro, e que ele formasse uma bola de fogo. Quando você danifica o dome plate, né, o swiller, essas partes do bico de combustível, ali daquela região de queima, você vai perder essa formação do fireball. Então você desloca a chama para mais próximo do liner, às vezes ela retrai e então danifica aquela região e até mesmo o bico, ou ela pode prolongar e danificar os nodos e as blades lá na chama lá. Então, basicamente, quando você faz uma boroscopia, é isso que você vai enxergar, tá bom? Nossa, o boroscopista, por isso que eu digo, né? O técnico de manutenção, o engenheiro de manutenção que faz boroscopia, ele não é um retratista, ele não é um fotógrafo, ele precisa conhecer o equipamento, ele precisa conhecer quais são os componentes de uma câmara de combustão. Pessoal, a formação de um técnico de turbomáquina, de engenheiro de turbomáquina, ela precisa ser de uma base muito grande. Porque se você vai olhar uma câmara de combustão com um boroscópio, ou pela fotografia que alguém tirou, e você não consegue interpretar quais são as
principais problemas ali, certamente, né, você pode expor a máquina, né, a uma redução significativa de vida útil. E aí a máquina que poderia durar 30, 40 mil horas, vai durar 15 mil horas, em função de você não ter identificado algumas fragilidades. Deixa eu ver se tem mais algum aqui. Gás como contaminante pode travar a válvula dosadora? Muito. Kleber, quando você não trata o combustível, né, você tem uma sucessão de problemas, né? Não só na válvula dosadora de combustível, mas válvula controladora de pressão. Todo o sistema de combustível fica comprometido. Às vezes você chega com umidade, ou chega com sujeira, chega com petróleo. Então, é claro que o maior prejuízo é quando ele chega na câmara de combustão. Mas é muito comum você ter problemas de PCV, na mitra de gás, justamente por você ter contaminantes. Tá legal? Então é importante você manter a qualidade do combustível. Uma máquina rodando em condições severas, de quanto em quanto tempo precisa fazer uma boroscopia? Olha, condição severa de uma máquina eu não vou considerar. Condição, não é, de full load não é uma condição severa da máquina. Eu consideraria uma condição severa quando ela trabalha fora do seu planejamento. Lembre-se bem, uma máquina trabalhando em full load, ou seja, 100% da sua carga, ela tem uma série de vantagens, inclusive, né, em função dela ter uma melhor eficiência. Então, uma máquina trabalhando em full load ou uma máquina trabalhando em cargas parciais, você tem a expectativa pelo fabricante de você fazer a cada 4.000 horas. Então, cada 4.000 horas, você para a máquina e faz uma boroscopia para identificar os danos. Se você, numa das boroscopias, você encontrou um problema, você pode, a critério do inspetor, né, dizer o seguinte: olha, eu vi um dano, e esse dano tende a acelerar o processo, então eu vou diminuir o intervalo de inspeção. Em vez de ser a cada 4.000 horas, eu vou fazer a cada 2.000 horas. Já vi casos, já fiz casos que eu fiz boroscopia a cada 1.000 horas. Por quê? Porque eu precisava da máquina operar por mais um tempo, mas ao mesmo tempo os danos poderiam ser progressivos ou ter uma velocidade que eu não conhecia, não conseguia medir. Eu não saberia dizer que aquela trinca vai propagar dentro de 1.000 horas, 2.000 horas ou 4.000 horas. Então eu coloquei para o menor tempo, 1.000 horas. E aí eu vi que ela não estava propagando, eu aumentei para 2.000 horas. Então fica a critério do técnico aí. A vela de ignição pode gerar spread? Não, a vela de ignição não pode gerar spread. Ela vai ser apenas para acendimento da máquina, né? Bom, deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Olha, o spread pode gerar cooldown? Olha, algumas máquinas ela vai ter o spread e vai gerar um shutdown, um desligamento. Agora, esse desligamento ele pode ser, né, um stop normal, ou a máquina pode vir para uma normal stop, ou seja, uma redução gradativa de carga para mínima carga, abertura do disjuntor, fechamento da válvula de combustível e a máquina vir. Seria um normal stop. Também pode se configurar. Eu quero, olha, eu tenho um spread elevado. Então o que eu vou fazer? Eu vou vir para a máquina de cell to min load, né? Ou uma desaceleração para mínima carga. Com isso a máquina fica em uma condição de menor carga, né? Entendendo que é menos prejuízo. Então isso é configurável. Boroscopia em dia, indicando câmara de combustão íntegra, mas spread fora, pelo mapa, não for o suficiente, o que fazer para normalizar o spread? Olha, uma coisa é você ver a câmara de combustão está íntegra, mas o spread está alto, então você vai descobrir pelo mapeamento qual é a região que está com maior ou menor temperatura. Lembre-se que, olha, vamos usar como exemplo, né? A média é 10, mas você viu que uma está com 12, não é? E a outra está com 10. Poxa, então eu sei que o problema é quem, né? Aí veja que quando você tem vários sensores, você tem, aí não dá para falar muito de matemática, né? Não complicar a cabeça. Mas você pode avaliar pela moda, que é moda, né? Você tem lá 10 sensores. Então você tem 7 deles com 10, né? 2 com 9 e 1 com 5. A moda está próxima ali de 10. Aquele que destou é o 5. Então você sabe que ele é o causador do spread.
Então, quando você tem 8 sensores, você vai olhar pelo mapa qual que está fora do limite. Então, você vai ver que um que está muito alto, mas pode ser que o outro seja muito baixo. Então, você vai ver, tratando esses extremos, vai facilitar, então, o entendimento para que você possa sanar. Uma vez que você descobriu, olha, não é o sensor, é o bico, então você tira o bico, faz uma limpeza, substitui ele, né? Ou algumas vezes o cara você vai fazer até um remanejamento de bicos para equilibrar a temperatura dele. O processo de limpeza de bicos por ultrassom é efetivo? Sim, os orifícios são muito finos, né? E não dá para você passar arame, essas peças, porque você vai acabar, né, usinando aquela parte, alargando o bico. Então você precisa fazer com cuba ultrassônica, porque mesmo que tenha placa, sujeira, óxido, ele vai desplacar. Então você faz uma sopragem, resolveu, né? Quando definir um momento de troca de bico por um novo? Olha, se você tem um bico, né, ele não tem uma estimativa de vida útil. Se ele está, né, com uma boa queima, né, não gera spread, você pode operar ele o tempo que você achar necessário. Tá bom? Olha, como é feito o reparo dos bicos? Como é feito o reparo do bico pelo fornecedor, né? Então, olha só. Não temos o fornecedor aqui no Brasil, pelo menos que eu conheço. Às vezes tem, é aquele que faz os testes. E aí, se ele não está bom, então ele acaba, né, sucateando. Se você manda para fora, aí você tem outro processo de reparo, que é a usinagem, às vezes troca de componentes, né? Porque normalmente o que dá mais problema no bico é quando ele tem roçamento, né, no swiller, que gera desgaste. Então você teria que ter reposição, mas muitas vezes nem compensa, né? O próprio fabricante vai repor um novo aí. Bom, não sei se tem mais alguma pergunta aqui. Bom, pessoal, a última pergunta que o pessoal fez é quanto ao workshop. Pessoal, o workshop 28, 29 e 30 de setembro. Tá legal? Nós vamos ter a turma presencial aqui, que é 13 a 17. Essa turma já está fechada, né? Mas nos dias 28, 29 e 30 de setembro, nós vamos ter um grande workshop. Vai ser pelo YouTube, tá legal? Vocês vão receber os convites para inscrição. Então você vai clicar, vai se inscrever e no dia você vai receber a informação. A gente vai fazer, né, um IF, informação, formação, especialização. No primeiro dia a gente vai dar uma série de informações que são pertinentes à turbomáquina do sistema como um todo. No segundo dia a gente vai dar uma ênfase na formação. O que é importante para que você tenha uma compreensão completa aí para especializar em turbomáquina. E no último dia a gente especializa em um sistema. Eu estou em dúvida se eu vou fazer sobre sistema de diesel, ou se a gente vai falar sobre sistema de lubrificação. E o objetivo, né, não é fazer pelo Instagram, né, é fazer pelo YouTube. A gente está montando um estúdio aqui para que a gente possa demonstrar, né, mostrar para você o que é isso, o que é aquilo, como que faz. Então vai ser bem legal aí. Eu já fiz o curso de turbomáquina, posso participar? Claro que pode, vai ser muito bem-vindo, mesmo porque, como a gente vai pegar um único sistema, a gente vai aprofundar ele com muito mais ênfase lá. E quem é que pode participar? Eu estou estudando, estou na escola, estou na faculdade, estou fazendo um curso técnico. Posso participar? Claro que pode participar. 100% gratuito? 100%. 100% gratuito, 100% online. O pessoal está me perguntando assim, vai ter certificado? Vai ter certificado. Eu ainda não sei como que eu vou fazer para aferir se o cara assistiu as 3 aulas ou não. Mas é possível que em cada dia a gente gere, né, algumas perguntas, só respondendo, a gente possa gerar um certificado. Porque eu entendo que isso é um valor, né? Só fazer um certificado e então o cara pode apresentar lá como uma extensão do curso dele, né, como hora de estágio. E para quem trabalha, né, a fazer uma entrevista, pelo menos se você tem 6 horas de treinamento turbomáquina, é melhor do que quem não tem nada, né? Então, a gente quer valorizar o pessoal aí e dar um certificado legal para o pessoal aí. Tá bom, pessoal? Tá joia? Então, foi bom demais estar com você aqui.
peço você o favor, né? Inscreva, ajuda a divulgar aí os canais, né? Sei que às vezes é enjoado, mas se você pega, né? E compartilha com alguém essa live ou o link do canal do YouTube, poxa, isso ajuda muito, porque mais pessoas acessam, fica mais fácil de a gente produzir, né? E transmitir o conhecimento, tá bom? Um grande abraço, Deus abençoe a sua vida, que Deus derrame bênção sobre a sua vida, sobre a sua família, que Deus abençoe, se você não está trabalhando, que Deus o ajude a conseguir uma oportunidade de trabalho. Se você já trabalha, né, que Deus te ajude a conseguir oportunidades melhores. Se você já está satisfeito, né, que Deus te dê condições de você ter um coração agradecido, grato ao Senhor, a ponto de compartilhar com outras pessoas. Se você já está satisfeito, se você já conhece bastante do Turbomac, por que não dividir esse conhecimento com outros colegas, né, com outros amigos, incentivar outras pessoas, né? Sempre é algo que Deus pode fazer na sua vida através do seu conhecimento, tá bom? Não do mais, estamos aí e Deus te abençoe. Até a próxima.